Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, entrando aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Amém. Desde já quero agradecer a Deus, porque se eu deitei, se eu dormi, acordei, é porque Deus, Ele assim me sustentou. Louvado seja Deus. Então quero agradecer a Jesus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. Louvado seja Deus. E Deus colocou no meu coração a palavra para compartilhar com o teu coração neste dia de hoje. Louvado seja Deus, aonde se encontra na Bíblia. Louvado seja Deus no seu livro de Atos, no seu capítulo 9, no seu versículo 36, louvado seja Deus, aonde a Bíblia ela vai nos mostrar, vai nos relatar, louvado seja Deus, que Pedro ele foi chamado com muita urgência na casa, louvado seja Deus, de uma mulher chamada, louvado seja Deus, Tabita, aleluia, que traduzido se diz Dorcas. Louvado seja Deus. E quando ele chega, louvado seja Deus, encontra viúvas, aleluia, ao redor daquele corpo chorando, pranteando por causa, aleluia, da morte, da perca, louvado seja Deus, daquela mulher, louvado seja Deus, aleluia. Dorcas, ela havia adoecido, louvado seja Deus, por isso viera a falecer, louvado seja Deus. E Pedro, quando chega ali naquela casa, louvado seja Deus, ele se depara com um cenário de morte. Louvado seja Deus, aleluia. Mas a Bíblia nos relata que Dorca, ela também era uma mulher que ela ajudava os necessitados, louvado seja Deus, que ela fazia roupas, vestidos, louvado seja Deus, para as viúvas, louvado seja Deus, ou seja, era uma pessoa de grande valia, né, para aquele lugar, louvado seja Deus. Dorcas era uma pessoa tão querida, louvado seja Deus, que a sua morte trouxe grande dor, louvado seja Deus, trouxe grande tristeza a todos que a cercavam. Louvado seja Deus, mas eu creio, louvado seja Deus, que aonde Jesus ele chega, a morte ela tem que bater em retirada e o Senhor dá vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Pedro, ele, louvado seja Deus, ele chega naquela casa, louvado seja Deus, aleluia, ele enxerga, louvado seja Deus, um cenário, aleluia, na casa de Dorcas, aonde, louvado seja Deus, todos estavam ali de grande tristeza, louvado seja Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele ordena que todos, louvado seja Deus, saiam do quarto, louvado seja Deus. E quando todos se retiram, a Bíblia vai relatar, vai dizer que Pedro, ele se ajoelha, ele ora, louvado seja Deus, e olha para aquele corpo daquela mulher, louvado seja Deus, e diz: Tabita, levanta-te, louvado seja Deus. E de repente a menina abriu seus olhos, louvado seja Deus, e olhando para Pedro, aleluia, Pedro estende a mão e a ajuda a se colocar de pé, louvado seja Deus, a ajuda a se reerguer, louvado seja Deus, ou seja, naquele lugar onde era o cenário de morte, louvado seja Deus, houve uma ressurreição, aconteceu um milagre, louvado seja Deus, através da vida de Pedro, louvado seja Deus, o discípulo do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer, da parte de Deus, aleluia, o milagre que você tanto espera, louvado seja Deus, vai acontecer, mas vai ser através, louvado seja Deus, da sua oração, vai ser através da sua fé, vai ser através da sua confiança em Deus, louvado seja Deus, que o milagre, ele vai acontecer, porque Deus, ele te diz através da palavra dele, neste dia chamado hoje, louvado seja Deus, que Dorcas era alguém que havia, louvado seja Deus, servido a muitos, louvado seja Deus, havia ajudado os necessitados, havia, louvado seja Deus, servido com as suas boas obras, louvado seja Deus, mas chegou um momento na sua vida, na vida daquela mulher, em que ninguém poderia fazer nada por ela, a não ser o próprio Deus. E tem coisas, louvado seja Deus, na sua vida, na minha vida, que são impossíveis aos nossos olhos, mas para o Senhor nada há impossível diante de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez, aleluia, um milagre acontecer naquele lugar, através da vida de Pedro, através da vida do seu servo, e aquilo que parecia ser o fim para aquela mulher, louvado seja Deus, foi o começo de uma grande história para a vida dela, louvado seja Deus, aonde o nome do Senhor
foi glorificado diante de todos. Louvado seja Deus. Quem sabe para aquele povo não havia mais esperança, não havia mais jeito, não havia mais solução. Mas é assim mesmo, Jesus ele chega na hora certa para dar solução, para dar o socorro. Louvado seja Deus, para operar o milagre. Aleluia, Jesus vai chegar na hora certa. Minha irmã, Jesus vai chegar na hora certa. Meu irmão, louvado seja Deus. Então não desista, não desanime, porque Jesus está preparando o dia do teu milagre. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez você esteja como Dorcas, aleluia. Quem sabe já ajudou a muita gente, muitos necessitados. Louvado seja Deus. Quem sabe você já fez muito pelos outros. Louvado seja Deus. E ninguém, aleluia, nunca fez nada por você. Quem sabe, louvado seja Deus, ou não está fazendo algo por você para te ajudar. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mas o Senhor, como ajudou aquela Dorcas ali usando o teu servo, Deus vai enviar alguém também para te ajudar. Louvado seja Deus, aleluia. Porque Deus, neste dia de hoje, aleluia, cria tão somente, Ele te ergue através da palavra dEle. Aleluia, Ele te cura, Ele te ressuscita os teus sonhos. Louvado seja Deus, aleluia. Porque o que era para ser morte, Deus Ele dá vida. Louvado seja Deus. E foi através daquela oração, através daquela humilhação, aleluia, através daquela fé de Pedro, que o milagre pôde acontecer. Então se humilhe, ore ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E tenha fé, tenha confiança, tenha convicção que o teu milagre vai acontecer. Porque o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, diante de todos ali, naquele quarto. Louvado seja Deus, naquele lugar. Louvado seja Deus, aleluia. E nos dias de hoje não é diferente. Deus, aleluia, ainda continua operando, ainda continua fazendo milagre através da minha e da sua fé. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de ontem, hoje e eternamente. O homem pode até mudar, mas Deus ele não muda. Então, se você crê aí, tome posse, guarda esta palavra dentro do teu coração. Em nome de Jesus, confirma com o teu amém. Amém? Deus lhe abençoe poderosamente. Glórias a Deus. Amém.